Olá, você está no Descomplica Brasil e hoje nós vamos ter uma aula de matemática sobre operações com frações. Nessa aula, nós vamos ver soma e subtração de frações. A multiplicação e a divisão eu vou fazer em outro vídeo, ok? Então, confira esse. Bem, aqui nós temos a primeira continha, que é 1/4 mais 1/4. Esse traço meio oblíquo é a mesma coisa que a gente escrever a fração assim, olha, 1/4 mais 1/4. Como essas frações têm o mesmo denominador, nós podemos simplesmente somar o numerador, que é 1 mais 1, e conservar o denominador. Então, seria 2/4. Perceba que essa fração aqui, tanto o numerador quanto o denominador, eles são divisíveis por 2. Então, o resultado vai ser 1/2. Ok? Vamos passar para a próxima. Aqui nós temos 1/4 mais 2/8. Existem duas formas da gente resolver essa soma de frações. Eu vou falar a primeira agora, depois eu falo a segunda. A primeira é você saber o denominador de 4 e 8. Perdão, é saber o mínimo múltiplo comum de 4 e 8 e colocar no denominador. Veja, o mínimo múltiplo comum de 4 e 8 é 8. Então, vai ser o 8 no denominador. 8 dividido por 4 é 2, vezes 1, 2. 8 dividido por 8 é 1, vezes 2, 2. É 1 vezes 2, 2. Então, eu tenho aqui 4/8. Essa fração aqui, tanto o numerador quanto o denominador, é divisível por 4. Então, ela vai dar meio. Porque 4 dividido por 4 é 1 e 8 dividido por 4 é 2. Agora, a segunda forma de fazer. A segunda forma é assim. Nós temos 1/4 mais 2/8. Você multiplica tanto o numerador quanto o denominador do 1/4 por 8. E você multiplica tanto o numerador quanto o denominador de 2/8 por 4. Então, fica esses dois multiplicados por 8 e esses dois multiplicados por 4. Então, vamos lá. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 4, 8 vezes 4 é 32. Mais 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. Então, esse número aqui daria 8 mais 8, 16. Dividido por 32. Aí aqui você pode dividir todo mundo por 16. O numerador e o denominador para simplificar a fração. Isso aqui dá 1/2. Então, essa é a segunda forma de você resolver essa fração. Você pode fazer transformando o denominador no mínimo múltiplo comum, ou então, dessa forma, multiplicando todo mundo pelo denominador de um e todo mundo pelo denominador de outra. Agora, vamos fazer essa aqui. Aqui nós temos meio mais 2/3 mais 1/3. Veja aqui que dentro dessas três, eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Então, eu vou trabalhar primeiro com elas. Eu vou somar essas duas. Isso aqui fica meio mais 2 mais 1, 3.
e repete o denominador, 3/3. Agora, eu posso fazer tanto dessa forma quanto dessa forma. Eu vou fazer pela forma do mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Vou trazer aqui para o lado. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. Vezes 3, 6. Então, eu tenho 9/6. Esses dois números são divisíveis por 3, então eu vou reduzir a fração. Divisível por 3, divisível por 3. Isso é igual a 3/2. E o quarto exemplo, vocês percebem que todos os denominadores são diferentes. Então, eu tenho 4/6 mais 1/5 mais meio. Quando a gente tem uma soma de 3 frações com um denominador comum, a gente obrigatoriamente vai ter que fazer pelo mínimo múltiplo comum, se a gente quiser fazer de vez, ou seja, fazer em uma etapa só. O mínimo múltiplo comum de 6, 5 e 2 é 30. Então, eu boto 30 nos denominadores. 30, 30. 30, 30, 30. Aí você percebe, 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 4, 20. 30 dividido por 5 é 6. Vezes 1, 6. 30 dividido por 2 é 15. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 1, 15. Isso vai dar 39 dividido por 30. Essa fração ela pode ser reduzida, porque ela pode ser dividida por 3. Então, eu vou ter 39 dividido por 30 é 13, dividido por 10. Ok? Então, sempre que você tiver uma soma de 3 frações com um denominador diferente, você pode fazer pelo método do mínimo múltiplo comum. Então, você vai ter o denominador como mínimo múltiplo comum desses 3 números. Ou você pode fazer o seguinte, você poderia fazer 4/6 mais 1/5. Aí você faria por esse método aqui. Então, tudo isso aqui seria multiplicado por 5 e tudo isso aqui seria multiplicado por 6. Depois que você resolvesse essa parte, aí você somaria com 1/2. Entende? É um pouco mais trabalhoso, mas daria o mesmo resultado. Agora vamos para a subtração de frações. Aqui eu tenho 5/2 menos 3/2. Que o 5 está um pouquinho feio. Como essas frações têm o mesmo denominador, você só subtrai o numerador. Então, como é que ficaria? 5 menos 3 é 2. 2 dividido por 2. Isso aqui daria 1. Ok? Aqui nós temos uma subtração com denominadores diferentes. Você poderia fazer com denominadores diferentes. Aqui é 4. Você poderia fazer pelo mínimo múltiplo comum. Vamos fazer pelo mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 4 e 2 é 4. 4, 4.
Aí nós vemos 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 3, 3. 4 dividido por 2 dá 2. Vezes menos 1, menos 2. Agora a gente pode fazer a subtração. 3 menos 2 é igual a 1. 1, repete o 4, 1 quarto. A gente poderia fazer essa operação de outra forma também, por aquele método que eu ensinei no slide passado. Então, tudo isso aqui seria multiplicado por 2, vezes 2, e tudo isso aqui seria multiplicado por 4, vezes 4. Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Menos 4 vezes 1, 4. Sobre 2, 4 vezes 2, 8. Então, isso seria 2 dividido por 8. Isso aqui dividido por 2, para reduzir a fração, né? Seria igual a 1 quarto. Então, dá o mesmo resultado aqui, 1 quarto e 1 quarto. Tudo bem? Aqui nós temos 4 quintos menos 3 quintos menos meio. O 4 quintos e o 3 quintos, eles têm o mesmo denominador. Então, nós podemos simplesmente fazer 4 menos 3, 1, sobre 5. 1 quinto, menos 1 meio. Agora, a gente pode aplicar aquela forma de fazer com o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2 é quanto? 10. 10 menos... Pronto. 5 dividido por 10 é 2. Vezes 1, 2. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 1. 2 menos 5 dá menos 3, dividido por 10. E essa fração é irredutível. Essa fração é irredutível. A gente poderia fazer também, chegando nesse ponto, e daquela outra forma. Ficaria assim, 1 quinto menos 1 meio. Aí, tudo isso aqui é multiplicado por 2, e tudo isso aqui é multiplicado por 5. Então, seria 2 vezes 1, 2. Vezes 5, 10. Menos 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Aí, daria a mesma coisa, menos 3 dividido por 10. Bem, agora nós temos uma subtração de fração e todos têm o denominador diferente. Então, um é 7,5, o outro é menos 2 terços e o outro é menos 1 quarto. Como você poderia fazer? Você poderia fazer por partes, então fazer 7,5 menos 2 terços por esse método aqui, ou você pode fazer direto pelo mínimo múltiplo comum. Como é que seria pelo mínimo múltiplo comum? Bem, a gente teria que achar um mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4. Nesse caso, é 12. Então, 12, 12 e 12. 12 dividido por 2 é 6. Vezes 7, 42. 12 dividido por 3 é 4. Vezes menos 2 é 8. 12 dividido por 4 é 3. Vezes menos 1, menos 3. E quanto é que daria essa conta? Essa conta daria
daria 42 sobre 12. Perdão. Daria 31 dividido por 12. Que também é uma fração irredutível. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E caso você precise de aula particular de matemática, eu deixo o meu contato abaixo. Muito obrigada!